Hoje a gente vai para um fake olfato e o tema será epilepsia. Você sabe o que precisa fazer perante um paciente que está tendo uma crise, por exemplo? E quais são os mitos e verdades que você já escutou? O paciente engole a língua, por exemplo, umas coisas assim. Bora logo? Gente, vamos começar com essa história. Durante uma convulsão, a pessoa pode engolir a língua? Verdade ou mentira? Fato ou fake? O que vocês acham? Bom, eu já escutei isso muito na minha vida, né? Às vezes no colegial aconteceu isso, a menina começar a ter uma crise lá e todo mundo, ela vai engolir a língua, ela vai enrolar a língua, precisa abrir a boca dela, precisa segurar a língua dela. Eu acho muito difícil que você também não tenha escutado isso. Se você escutou alguma vez, comenta aqui embaixo, escreve pra gente, tá? Mas eu acho que sim, eu já escutei muito essa história. E aí o pessoal não sabe o que faz com essa tal dessa boca, porque provavelmente as pessoas devem ter visto já, né, ou vai passando de casa em casa esses rumores que a pessoa morde a língua, sai com sangue, então a gente tem que abrir a boca, segurar a língua, senão enrola, engole, morre porque engoliu a língua. Primeiro, tem como alguém engolir a língua, gente? Não dá, é anatomicamente impossível. A língua, ok, tá grudada essa tal dessa língua. Entende? Então não tem como você enrolar, engolir a língua, não vai rolar, não tem como ela descer, não tem como ela passar, não vai funcionar. Agora é diferente. O que pode acontecer em pessoas que estão inconscientes é a queda da língua. A língua, ela tem um tônus, uma postura que algumas fibras ficam. E aí a pessoa fica, pode acontecer dessa língua que tá aqui, tá? Ou sua língua. Aí ela relaxa e pum. E aí, no que ela cai para trás, ela impede o ar de passar, por exemplo. Então é por isso que vocês devem ter visto já que quando o pessoalzinho do SAMU chega, o que a gente faz com o paciente, né? Com o paciente está inconsciente, a gente vai preocupar em elevar a mandíbula. A gente tem uma manobra que a gente faz aqui, coloca as mãos, tem um jeitinho certo e eleva, traciona a mandíbula. Para quê? Para a língua não cair. Tem a hiperextensão da cabeça, que a gente não faz no SAMU, porque a gente não sabe se tem alguma lesão, dependendo do caso, né? Um paciente vítima de trauma, a gente não vai fazer esse movimento, não pode movimentar a cabeça, mas nós tomamos cuidado com a questão da língua quando o paciente está inconsciente para evitar a queda. Isso é um fato. Então, seguinte, não é para tentar abrir a boca, não é para fazer nada com essa boca, tá? Não tem o que ser feito, vai ter uma pressão ali e você pode se machucar, você pode colocar um algodão aqui, piorar a situação, tudo bem? Então, o que a gente faz quando tem um paciente que está tendo uma convulsão? Tem aqui alguns pontos que eu anotei importantes. Primeiro, proteja pessoas de ferimentos e remova objetos perigosos das proximidades. Então, tá ali, caiu, ela tá dando uma convulsão. O que você vai fazer? Você vai, ela tá perto de um negócio ali. Retira os objetos. Não é pra segurar, que tem gente que fala, não, vamos segurar aqui, segura a perna, segura a perna. Não vai adiantar segurar a perna, deixa ela se bater, mas assim, coloca pra ela não se machucar, né? Coloca um travesseiro embaixo da cabeça, você pode apoiar a cabeça pra ela não ficar batendo a cabeça, né? Apoia a cabeça com jeito, mas não é pra segurar a cabeça assim, segura o corpo, não é pra mexer, entendeu? Não, deixa mexer, tá mexendo, deixa mexer, mas você toma cuidado pra não se machucar com as coisas ao redor, segura a cabeça, põe um travesseiro embaixo, tá? Outro ponto aqui. Se a convulsão demorar mais que 5 minutos, você vai chamar uma ambulância. Então, assim, começou a convulsionar aqui, caiu na minha frente. Tá com relógio, se você não tiver, você vai falar assim, você, indica, põe a pessoa, coração, cronometra. Pega o celular, cronometra, você. E aí você vai lá e segura, né, coloca um travesseiro, segura a cabeça da pessoa para não ficar batendo e tal. Fique com a pessoa ali, se mantenha calmo.
Outra coisa, fica a pessoa até que ela se recupere completamente, né? Que a pessoa pode acordar e ficar um pouco confusa e tudo mais, você acalme ela, tudo bem? Então, vamos a outro ponto. Então, essa questão da língua é mentira. Que mais? Não tente interromper os movimentos, não ofereça nada para ela ingerir até que esteja totalmente recuperada, não coloque nada na boca dela, tá? Como você não vai colocar água, pelo amor de Deus, não põe nada na boca dela. Outra questão que as pessoas têm a dúvida, vou deixar essa aqui para depois, deixa eu fazer uma outra aqui. Todas as convulsões são epilépticas? Isso tem as pessoas têm essa dúvida, todo mundo acha, ai, tá convulsionando, tem epilepsia. É uma dúvida conceitual, né? Quem não é da área da saúde, às vezes não sabe isso, e é tudo bem. Epilepsia é quando a pessoa tem essa convulsão, né? Ou essa convulsão, ou um outro tipo de crise, ela não cai, ela não se debate, mas ela pode ter uma crise de ausência, ela pode ter uma crise que diferente, assim, não é todas as crises epilépticas que a pessoa vai cair. Porque se ela caiu, é porque pegou parte motora do cérebro dela, mas não necessariamente vai pegar isso. Então, para eu falar que a pessoa tem epilepsia, essa crise que ela teve não pode ter sido desencadeada por uma doença, por uso de droga, porque às vezes, por exemplo, a pessoa está no hospital e aí tá tomando alguma coisa e fez ela ter essa crise, ela tá com alguma doença, né? Às vezes nem foi o remédio, mas foi justamente a doença de base, ela tá com algum problema no equilíbrio ali dos eletrólitos, tá com alguma coisa e aí ela teve a crise, né? Ou seja, uma coisa que é muito comum, né? Um traumatismo craniano. A pessoa bateu, teve um acidente, né? Saiu sangue ali, às vezes no cérebro por causa do acidente. Então, isso eu tenho um motivo. Tá tendo alguma coisa que tá irritando o cérebro dela. E aí o que acontece? Os neurônios, eles começam a disparar loucamente, tem uma descarga normal e essa descarga pode gerar crise, né, da pessoa cair, mas pode gerar outros tipos de crise, como a de ausência, por exemplo, que a pessoa fica... acontece mais em criança, a de ausência, né? A criança fica ausente por alguns segundos e volta, então, enfim, né? Drogas, que eu acho que eu já disse, hiperglicemia, hipoglicemia, a pessoa não tem nada disso, ela tem algum ponto do cérebro dela que tá causando essa crise. Aí, a gente vai para uma outra, fato ou fake. Epilepsia tem tratamento, mas não tem cura. O que vocês acham desta afirmação? Fato ou fake? Bom, então vamos conversar. Existe possibilidade de cura, sim, e tem alguns critérios. O paciente ficar muito tempo sem ter crises. Então, tá sem crises. Eu tô há 2 anos sem crise nenhuma, então é um dos critérios que a gente pode, no mínimo 2 anos, né? Então o seu neurologista que vai avaliar se você foi, né, curado ou não, se você ainda tem chance de recorrer a esse problema. Olha, medicação que for descontinuada sem recorrências, às vezes pode ser feito um procedimento cirúrgico em alguns casos para tirar a fonte da epilepsia, e pelo próprio amadurecimento dos cérebros. Então, tem alguns tipos de epilepsia infantis. Então, quando a gente fala epilepsia infantil, não é que a criança teve algum problema no corpo, algum distúrbio que causou isso. Existem já alguns tipos de epilepsia que acontecem na infância, que pode acontecer na infância, aliás, por causa justamente que o cérebro não está tão imaturo, e acontece depois, não tem mais no resto da vida, certo? Então, quando a gente pensa em epilepsia, às vezes você pode pensar que é uma coisa só, mas é uma infinidade de tipos de epilepsia, uma infinidade, sabe? Que depende do local que tá, a gente tem as focais, as que são difusas no cérebro, existem tratamentos diferentes para cada tipo de epilepsia, para a idade que a pessoa toma. Então, essa questão da cura também é algo particular, tá? Então, a gente pode ter cura como pode não ter, vai depender do tipo da epilepsia da pessoa, tá? Como eu disse, tem vários tipos.
Agora, isso aqui é uma coisa muito interessante. E como a gente tá já em quase 10 minutos, eu vou tentar parar por aqui, nessa última. Os pacientes com epilepsia não podem dirigir. Fato ou fake? O que vocês acham? Gente, bom, isso vai depender. Por exemplo, na regulamentação brasileira, a pessoa com epilepsia deve atender a todos os requisitos de direção normais e deve ter atestado com laudo médico afirmando que está completamente livre das crises há 1 ano. Caso o paciente esteja em retirada da medicação antiepilética, ele poderá dirigir se estiver há no mínimo 2 anos sem crises. Então vocês entenderam, né? Eu tô há 1 ano sem crise, mas eu tô tomando alguma coisa. Aí agora eu estou num processo para retirar, então aí a gente vai ser um pouco mais criterioso. Porque eu estou retirando o medicamento faz 1 ano, mas será que não pode voltar? Isso é perigoso acontecer, né? Ainda mais aqueles tipos que a gente conversou, que pode ter tipos. Então, tem vários tipos de epilepsia, tem uns que perdem a consciência, e tem outros que eu não vou perder a consciência. Então, esses que perdem a consciência é extremamente perigoso com a direção, tá? Então, aqui já mata uma outra pergunta que eu ia fazer, não vou fazer mais, né? Se perde todas as convulsões, perde a consciência ou não. A pessoa pode estar tendo uma crise e ela perceber que está dando uma crise e ela mesma contar o tempo que está acontecendo, entendeu? Então, ela pode perceber que ela está tendo uma crise. Então, tem crises que são conscientes e não conscientes. Perde a consciência e direção não dá. Muito bem. Então, olha que interessante. A direção de motocicletas é proibida, por exemplo. Então, é isso que vai acontecer. É sempre bom, quem tem um paciente com epilepsia, tirar todas as dúvidas com o neurologista, ter o laudo com ele. Às vezes o paciente quer dirigir, a gente vê às vezes no consultório, eu quero dirigir, mas às vezes teve uma crise há pouco tempo, a gente está num processo aí para analisar, retirar o medicamento, então a gente fala, né, por aqui a gente não vai conseguir dar um laudo falando que tá tudo bem, porque não é seguro. Enfim, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Continue acompanhando aqui nosso trabalho de divulgação científica. E não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever. E se você puder utilizar o Apoie-se, por favor, utilize. E não deixe também do Facebook, Twitter, Instagram. E é isso daí. Tchau, tchau. Obrigada.